Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão do ano litúrgico, ano C, Evangelho de Lucas, nosso 58º encontro. É o 31º domingo do tempo comum. Neste domingo, deparamos com a generosidade de Zaqueu. Essa generosidade nos faz pensar também na generosidade de Jesus, que indo para Jerusalém se despojará de tudo, até mesmo de si mesmo, para enriquecer a pobre humanidade com sua pobreza voluntária e de total entrega na cruz, a fim de salvar o ser humano perdido pelo pecado e a morte. A antífona de entrada é do Salmo 37, 38. 37, versão grego-latina, 38, versão hebraica, dos versículos 22 e 23. Não me abandonei jamais, Senhor, meu Deus. Não fiques longe de mim. Depressa. Vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Este é um salmo do período do pré-exílio da Babilônia. Aqui a comunidade que se prepara para celebrar a Eucaristia suplica a presença salvífica de Deus Pai, que ele permaneça sempre na caminhada do cristão, para que a proximidade de Deus dê aos cristãos forças, a fim de vivenciar a fé no mundo adverso a Deus. Angustiosa e confiante súplica, depressa vinde em meu auxílio, faz com que a comunidade cristã reconheça que esse Deus, que a comunidade crê e celebra, ele é a nossa salvação, isto é, libertação. A primeira leitura foi tirada do livro da Sabedoria, do capítulo 11, do versículo 22, até o capítulo 12, versículo 2. Deus Criador é o mesmo Deus que tem compaixão para com aqueles que se arrependem. Tudo existe por vontade divina e disposição divina. O mundo inteiro, comparado com Deus, não é nada. É como um grão de areia na balança, isto é, insignificante. É como uma gota de orvalho pela manhã, isto é fugaz. Evapora mal seja tocado pelos raios do sol. Assim, o pó, grão de areia, e a gota de orvalho são imagens da pequenez ínfima que é o mundo, em comparação com o poder e a majestade divina. Deus, nessa leitura, porém, age misericordiosamente e se compadece porque ele é onipotente. Ele fecha os olhos aos pecados. Só existe essa realidade da misericórdia para aquele que tem o poder de exercer a graça do perdão. E esse é o nosso Deus. O amor de Deus, sua bondade para com a criação, finalmente culmina com o ser humano. Esse amor não se torna em vão, não é? Porque o ser humano pecador vem conquistado pelo próprio Deus. O amor ou bondade divina foi o único motor da criação. A permanência das criaturas em sua existência, a conservação de seu ser, ativo e misterioso, é a prova mais palpável do amor de Deus em ação.
Assim existe uma radical e absoluta dependência presente nas criaturas, isto é, a presença de Deus, Criador de tudo. Nada, isto é, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que permanece, pode se tornar independente do domínio soberano de Deus. Tudo que existe evoca a ação criadora de Deus, que o chamou à existência. Chamou o mundo à existência, porque quis, simplesmente por liberdade, porque amou. O objeto da bondade, do cuidado e do perdão divino são todos ou todas as coisas que são propriedades de Deus. O Senhor é amigo da vida, quer dizer, Deus ama a todos os viventes em geral. Assim, nesta leitura, o Espírito, o sopro divino, é incorruptível. Este sopro está presente em todas as coisas. O princípio da vida alenta todo ser vivente. E se Deus retira seu espírito, tudo morre. É a paciência divina que sabe despertar e dar o tempo à conversão, corrigindo e repreendendo o ser humano. Deus quer afastar o pecador da maldade e conseguir de novo sua confiança. Agora, o salmo responsorial é o Salmo 144, 145. 144 da versão grega latina, 145 da versão hebraica. Este é um salmo do pós-exílio da Babilônia. O refrão: bendirei eternamente vosso nome, para sempre, ó Senhor. Desculpa, vamos lá de novo. Bendirei eternamente vosso nome. Para sempre, ó Senhor, o louvarei. A comunidade responde à primeira leitura, afirmando o louvor de que o nome de Deus será bendito eternamente, por ser Criador, por amar e chamar os seres humanos à conversão. Este louvor não cessa, é um louvor eterno para sempre. A primeira estrofe do louvor é dirigida à divina providência, onde louva a presença divina. Deus é aclamado como Rei presente em seu santuário, seu templo, onde seu sinal visível era a Arca da Aliança. Diante da presença divina, a comunidade de fé o louva para sempre, eternamente. A segunda estrofe, a comunidade confessa o amor misericordioso de Deus. Ele é misericórdia e piedade. São dois atributos da divindade de Deus. É também um Deus que espera a conversão do pecador com amor, paciência e compaixão. Novamente, outros atributos de Deus. O amor de Deus não faz distinção, e na sua bondade toda criatura vem abraçada por ele. Os braços de Deus são dois, que abraçam o ser humano. Os braços de Deus são o Filho e o Espírito Santo. A terceira estrofe revela o reconhecimento divino feito pelas obras e pelos santos, a fim de que Javé, Deus, seja louvado e bendito. Que todos possam narrar os efeitos de Javé, Deus, que age no meio de seu povo, e assim reconhecer a glória divina, o esplendor do seu ser, do seu reino. A quarta estrofe aclama o Senhor em seu amor fiel naquilo que ele diz.
e sua santidade se revela em tudo o que ele faz. Na sua bondade, os vacilantes são por ele sustentados, levantados também são aqueles que caem. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É tirada do capítulo 1, versículo 11, até o capítulo 2, versículo 2. A intercessão do apóstolo em oração pela igreja de Tessalônica é o que vemos. A súplica é para que o Pai Eterno faça com que os cristãos de Tessalônica sejam dignos do chamado, isto é, da vocação que tiveram. Os membros da comunidade foram chamados a serem homens novos pelo batismo. E eles devem se tornar dignos dessa vocação, dessa grande graça recebida. Essa vida recebida no batismo está em processo, não é acabado. Fui batizado e acabou? Não. Está em processo, porque eu devo confirmar, enquanto eu vivo, o batismo que eu recebi. Somos chamados a fazer de nossa fé um ato ativo. A fé é ativa, ela não é passiva. Cada cristão deve se abrir à atividade divina e encontrar assim a perfeição em Cristo. A fé ativa tem sua meta final em Deus. Na vivência de fé, na vida do cristão, vem assim glorificado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem glorificado em nossa vida, na nossa vocação vivida. Cristo, ao ser glorificado em nós, nos faz participar de Cristo, em razão da graça dada pelo Pai Eterno e do próprio também Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Assim, os cristãos, na espera da vinda de Jesus nos fins dos tempos, sabemos que ele virá na sua glória para julgar vivos e mortos, como professamos no credo, fundamenta a esperança, agora também uma esperança ativa, construída, fundada na fé. Não é uma esperança passiva. Nós cristãos, como os cristãos da época de Paulo, devemos ter a serenidade de esperar. Uma serenidade de discípulos de Jesus, que nos deu o exemplo. Não se pode viver numa agitação ansiosa, nem na fuga da realidade deste mundo presente. A vinda de Cristo refere a nossa união com Cristo também. Devemos de ter como referência a súplica de Paulo. Os cristãos não devem se deixar transtornar nem deixar-se alarmar com alguma revelação de pessoas que propagam ideias de um fim do mundo iminente, colocando medo nos cristãos e insegurança. Assim, os cristãos devem rejeitar falsas interpretações, que vêm trazer ansiedade e angústia para a comunidade ou para as pessoas. Não se deve precipitar com a chegada do Cristo, que vem em sua glória, mas continuar levando uma vida digna, trabalhando na espera do Senhor. Mesmo que o cristão deseje insistentemente a vinda do Senhor e quiser se reunir com Cristo, não deve jamais perder o bom senso e o equilíbrio. Deve viver o seu dia a dia, seu compromisso enquanto ele vive. Os cristãos, assim, devem assumir suas tarefas diárias, como também nós. Trabalhar, viver em comunidade, viver em família, construindo família. Vivendo a fé no dia a dia, sustentados por Deus, o Senhor da história e do tempo. E esse Deus tem uma ordem estabelecida para o fim. Não se deve viver ansioso, mas viver a fé no dia a dia. Deus é que tem seu tempo, mas nós não podemos interferir.
Em todo o tempo que vivemos, devemos ouvir Jesus. Vigiai e orai, e continuai a viver a vida de fé no dia a dia. O evangelho deste domingo é o evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo de 1 a 10. É o evangelho de Zaqueu. No evangelho de hoje, encontramos Jesus em Jericó, que vai hospedar na casa de Zaqueu. Zaqueu significa Deus se recorda. É o significado do nome Zaqueu. Jericó era o centro tributário da Arábia. Os cobradores de impostos eram considerados pecadores pelos judeus observantes da lei. Jesus entra em Jericó e vê Zaqueu no alto de uma figueira porque ele queria ver Jesus. Zaqueu só queria ver Jesus, mas é Jesus que olha para cima e vê Zaqueu. Zaqueu era um homem cobrador de impostos que vive totalmente para o dinheiro. Enquanto Jesus olha Zaqueu na figueira, começa então para ele a salvação. Hoje se cumpriu a escritura que promete a boa nova aos pobres e aqueles que anseiam por Jesus. Jesus chama o cobrador de imposto pelo nome, Zaqueu, e diz: desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Zaqueu não convidou Jesus, mas foi Jesus que escolheu e se convidou para entrar na casa de Zaqueu. A resposta de Zaqueu foi imediata. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Mas a reação do povo de Jericó é uma reação de não aceitar o fato que está acontecendo. Eles começaram então a murmurar. E Jesus foi hospedar-se na casa de um pecador. Aqui existem duas críticas. Primeiro, a crítica a Jesus que não soube escolher a casa onde hospedar. Jesus não sabe escolher. Segundo, a crítica de Zaqueu. Ele é um pecador. Aqui é uma questão de maledicência. A atitude de Zaqueu foi de conversão diante de Jesus, que escolheu entrar na sua casa. E ficou de pé. A atitude de resgatado. Ficar de pé é uma atitude de resgatado. Verbo usado na ressurreição, levantar. E diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, depois se roubei, defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Zaqueu, cobrador de impostos, fica de pé. No domingo passado, o pecador que vai ao templo para rezar estava prostrado ao longe e pedia perdão. Zaqueu está no momento de ser resgatado, ele está de pé. Na Sagrada Escritura, a autenticidade de uma conversão revela-se na vontade de observar estritamente as prescrições da lei. O livro do Levítico pedia a retribuição de 120% do valor que foi adquirido de forma ilegal. Levítico capítulo 5, versículo 20 a 26. Zaqueu vai doar mais. Se por acaso ele defraudou as pessoas, vai retribuir 4 vezes mais. Não 120, como pede a lei, mas 400%. Mas além disso, nós vemos essa própria realidade no livro do Êxodo, no capítulo 21, versículo 37. Os escribas exigiam que se dê também uma determinada soma em dinheiro aos pobres, em prova de uma autêntica penitência. Os escribas propunham 1/5 dos bens como primeira prestação e a mesma porção de 1/5 do rendimento anual, como segunda prestação. Números capítulo 5, 6. Então, o dar aos pobres como sinal de penitência era exigido na lei.
se pedia um quinto, mas no fundo ele dava um quinto no primeiro momento e no final do ano mais um quinto, dava 2/5. 2/5 não corresponde à metade. Zaqueu vai dar muito mais do que a lei exige. Zaqueu quer cumprir a exigência da lei, mas ele não sabe ao certo se lesou alguém por extorsão, se roubei de alguém. Parece, na leitura, dá a entender que Zaqueu não tivesse feito isso. Por isso ele coloca no condicional: se por acaso roubei de alguém. Se ele fez isso, ele iria então restituir 400 vezes mais. Assim, Jesus não exigiu nada para entrar na casa de Zaqueu. Simplesmente Jesus disse: hoje devo ficar na sua casa. A única coisa que Jesus pediu, ficar na casa de Zaqueu. Mas a presença de Jesus converte Zaqueu, que, sentindo-se perdoado, quer participar livremente com os pobres metade dos seus bens. Desta forma de agir de Zaqueu, Jesus então diz: hoje a salvação entrou nesta casa, pois Zaqueu é também um filho de Abraão. Este encontro com Jesus mudou a vida de Zaqueu. E aí nos faz entender a abertura desse caminho de Jesus, que continua indo para Jerusalém. Porque enquanto Zaqueu despoja de parte do que tem como penitência alegre de sua conversão, vimos no início, Jesus despoja de toda a sua vida para nos enriquecer com seus dons. A vida eterna, a filiação divina, a graça eterna do Pai, etc. Se no Evangelho de domingo passado a humildade do cobrador de imposto o justificou, agora neste Evangelho, o encontro com Jesus faz com que Zaqueu, cobrador de imposto, com sua gratidão da presença de Jesus em sua casa, ao participar do perdão, resolve fazer uma grande partilha, isto é, dividindo sua fortuna com os pobres e encontrando com isso a salvação em sua casa. Não há lugar para salvação em corações soberbos e arrogantes, mas humildes e gratuitos. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 15, Salmo 16, do versículo 11. 15 da versão grego-latina, 16 da versão hebraica. É o salmo do pós-exílio da Babilônia. A comunidade que se prepara para a comunhão do corpo de Cristo diz em oração: vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, ó Deus, felicidade sem limites. Pois vamos comungar o pão da vida, o remédio da imortalidade, o corpo de Cristo. E por isso, junto de vós, felicidade sem limites. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.